A inteligência artificial é o fim dos direitos autorais? Não são apenas os advogados que estão com medo de perder o trabalho para a inteligência artificial. Os jornalistas, músicos, pintores, escritores e outros artistas também estão muito preocupados com o impacto da inteligência artificial generativa sobre as suas obras. Exemplo disso foi a recente febre de criar ilustrações no estilo do estúdio japonês Ghibli, que chegou a sobrecarregar os servidores do ChatGPT e que trouxe mais de 1 milhão de novos usuários para a plataforma. Mas como ficam os direitos autorais na nova era digital, em que uma máquina é capaz de produzir obras de arte extremamente parecidas com o trabalho original feito por um ser humano? Quem tem os direitos autorais sobre um texto, imagem ou outra criação feita com o uso de inteligência artificial? Quais são os limites entre tecnologia e criatividade? Para tentar responder a essas perguntas, eu vou explorar 3 questões. Primeiro, compreender o que são direitos do autor no contexto da inteligência artificial generativa. Em seguida, refletir se é possível conseguir a proteção de uma obra criada com inteligência artificial e, por fim, analisar se é permitido usar obras protegidas por direitos autorais para treinar uma ferramenta de inteligência artificial. Meu nome é Amanda Smith Martins, eu sou advogada e pesquisadora e eu falo sobre direito e novas tecnologias. Se você se interessa por conteúdos como esse, já se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Para entender qual é o impacto da inteligência artificial sobre os direitos autorais, primeiro nós precisamos entender um pouco melhor esses conceitos, começando pelos direitos do autor. A ideia de direitos autorais surgiu oficialmente em 1710 com o Estatuto da Rainha Ana, que garantia aos editores o direito de cópia de determinada obra pelo período de 21 anos. Já na França, logo após a Revolução Francesa, um decreto-lei passou a garantir pela primeira vez os direitos relativos à propriedade dos autores de obras literárias, musicais e de artes plásticas, como pinturas ou ilustrações. Mas foi apenas em 1886 que surgiram as primeiras regras claras sobre direitos autorais, quando representantes de diversos países se reuniram na Suíça para definir padrões mínimos de proteção aos autores de obras literárias, artísticas e científicas. Como resultado desse encontro foi celebrada a Convenção de Berna, que desde então serviu como base para que os diferentes países pudessem criar suas próprias leis sobre o assunto e, mais de um século depois, continua sendo utilizada. Já no Brasil, a história dos direitos autorais começou oficialmente em 1898, com a Lei nº 496, conhecida como Lei Medeiros de Albuquerque, em homenagem ao seu autor. Até então, as obras criadas no Brasil não tinham nenhuma proteção legal. Mas, logo depois, em 1916, o Código Civil revogou essa lei, criando novas regras específicas sobre os direitos do autor e sobre as ações judiciais em caso de violação desses direitos. Mas foi somente em 1973 que o Brasil passou a contar com um estatuto sobre o direito do autor, até 1998, quando finalmente foi aprovada a atual Lei de Direitos Autorais, complementando a proteção já garantida pela nossa Constituição Federal. Também é muito importante saber que no mundo existem 2 sistemas principais de proteção dos direitos do autor: o sistema francês, ou droit de l'auteur, e o sistema anglo-americano, o famoso copyright. Enquanto esse sistema copyright foi construído a partir da possibilidade de reprodução de cópias como o principal direito a ser protegido, o sistema francês se preocupa mais com questões como a criatividade da obra e os direitos morais do autor. Em outras palavras, além dos direitos patrimoniais sobre uma obra, o autor também tem direitos morais sobre ela. Essa diferença é especialmente importante no contexto da inteligência artificial, já que o sistema anglo-americano envolve a ideia do uso justo ou fair use, que é uma permissão de uso de obras protegidas em algumas situações específicas. Um dos maiores problemas levantados pela inteligência artificial generativa nesse sentido é: quais são os limites desse uso justo? Uma empresa pode utilizar obras protegidas para treinar a sua inteligência artificial? E aqui surge o segundo conceito que nós precisamos explorar um pouco: o treinamento das ferramentas de inteligência artificial generativa. Para começar, a inteligência artificial generativa é o nome dado para a inteligência artificial que é capaz de gerar conteúdos originais e, ao mesmo tempo, muito semelhantes aos que seriam produzidos por um ser humano. Isso vale para textos, imagens,
imagens ou qualquer outro formato de conteúdo gerado por essas tecnologias. Nós não precisamos entrar em muitos detalhes sobre isso, mas precisamos entender que, na prática, essas ferramentas nada mais são do que programas de computador, capazes de analisar informações, identificar padrões e reproduzir aquelas informações de novas maneiras. Para isso, ela faz uma série de cálculos matemáticos e estatísticos, o famoso algoritmo. E existem diversos tipos de inteligência artificial. A inteligência artificial generativa tem essa particularidade de aprender com grandes volumes de dados, sejam imagens, sons, vídeos ou textos, e, com base nesse aprendizado, gerar conteúdos novos que se assemelham muito aos dados originais. Com isso, depois de ser treinada, por exemplo, com várias fotos de gatos, uma inteligência artificial generativa pode criar uma imagem inédita de um gato. Da mesma forma, depois de ser exposta a muitas músicas, ela pode ser capaz de compor uma melodia original. É como se ela replicasse os padrões dos dados que foram apresentados, mas criando algo completamente novo. E como isso é possível? A resposta é: com as redes neurais artificiais. Inspiradas nos neurônios e no cérebro humano, as redes neurais são compostas por camadas de neurônios interconectadas que processam informações. Alimentadas por dados como imagens e textos, essas redes não apenas reconhecem padrões, mas, em contextos generativos, são especificamente treinadas para gerar novos conteúdos com base nesses padrões. Por exemplo, depois de se familiarizar com as pinturas do Picasso, uma rede neural pode gerar uma pintura completamente nova, mas que remete ao estilo do autor. A questão principal aqui é que, para aprender a criar algo, a inteligência artificial precisa ser treinada com uma quantidade imensa de dados e informações, muitas vezes protegidos por direitos autorais. Mas antes de discutir mais sobre o treinamento dos modelos de inteligência artificial, nós precisamos tentar responder a uma outra pergunta. Será que alguém pode ter direitos autorais sobre uma obra criada com inteligência artificial? No início de 2023, a agência dos Estados Unidos responsável por regular os direitos autorais, os famosos copyrights, autorizou o registro de uma história em quadrinhos criada por Chris Castanova, com imagens 100% produzidas por inteligência artificial. Foi a primeira vez no país que alguém conseguiu direitos autorais sobre uma obra produzida com a plataforma Midjourney. Midjourney é um serviço de inteligência artificial desenvolvido por um laboratório de pesquisa independente em São Francisco, na Califórnia. O Midjourney gera imagens a partir de descrições em linguagem natural, chamadas de prompts, ou em português, comandos, assim como várias outras ferramentas parecidas como ChatGPT, DALL-E, Stable Diffusion, entre tantas outras. O usuário envia um texto indicando o que deseja e o programa cria uma nova imagem seguindo aquelas instruções. Chris Castanova é uma artista de Nova York que trabalha com arte digital. Em setembro de 2022, Chris solicitou o registro e a proteção dos direitos autorais do quadrinho Zarya of the Dawn no INPI americano, o US Copyright Office. Mas, quando o pedido foi feito, ela não indicou expressamente que as ilustrações foram criadas usando o Midjourney, apesar do nome da ferramenta estar na capa dos quadrinhos. A história em quadrinhos então recebeu proteção de direitos autorais, mas o Copyright Office iniciou um processo em seguida para revogar a proteção da obra depois de descobrir esse fato. A proteção de direitos autorais foi então revogada em fevereiro de 2023 e o Copyright Office explicou que apenas obras criadas por seres humanos podem receber proteção legal. Embora as próprias imagens não sejam protegidas por direitos autorais, o arranjo das imagens, o texto e a história do livro são o trabalho criativo de Chris e não da inteligência artificial. E, por conta disso, a agência decidiu que as imagens individuais não podem ser registradas ou protegidas, mas o conjunto da obra pode, pois é resultado da criatividade de Chris como um ser humano. Mas será mesmo? Afinal, quem tem os direitos autorais sobre um texto, uma imagem ou outra criação feita com o uso de inteligência artificial? Antes de discutir isso, vamos voltar para o ano de 1821, no Quebec, quando nasceu Napoleão Saroni. Quando ele ainda era pequeno, em 1826, uma nova invenção surgiu que iria determinar o seu futuro.
Naquele ano, quando ele tinha apenas 4 anos de idade, foi oficialmente inventada a fotografia. Na verdade, tecnicamente, a fotografia foi inventada em 1822, mas infelizmente essas fotos originais se perderam e a data oficial ficou para 1826, quando foi tirada a primeira fotografia preservada até os dias de hoje. Alguns anos depois, ainda adolescente, Saroni ou Saroni se mudou para a cidade de Nova York em 1836. Lá, ele trabalhou como ilustrador para uma empresa e conheceu James Major, que mais tarde acabou virando seu sócio. Junto com James, Saroni iniciou seu próprio negócio de litografia, chamado Saroni Major, em 1843, com então 22 anos de idade. Litografia ou litogravura é um tipo de gravura que consiste em imprimir sobre papel, por meio de uma prensa, um escrito ou um desenho, quase como se fosse um carimbo. A empresa continuou operando com diferentes nomes até 1867, quando Saroni deixou a empresa e abriu um estúdio de fotografia na Union Square, durante uma época em que retratos de celebridades eram uma moda muito popular. Enquanto hoje nós pagamos fotógrafos para tirarem nossos retratos, naquela época os fotógrafos pagavam pessoas famosas para que posassem para eles, e às vezes pagavam quantias exorbitantes. Basicamente, os fotógrafos pagavam seus modelos e então ficavam com todos os direitos de vendas daquelas fotografias. Saroni supostamente pagou a atriz de teatro internacionalmente famosa Sarah Bernhardt $1.500 para posar para sua câmera, o equivalente a cerca de $50.000 nos dias de hoje. Além de atores e atrizes, entre as pessoas que vieram para o mundo de Saroni estavam muitas figuras ilustres como o inventor Nikola Tesla e figuras literárias como Samuel Clemens, mais conhecido como Mark Twain. Saroni tirou várias fotos de Mark Twain e eles estavam nos mesmos círculos sociais e tinham muitos conhecidos em comum. Mas foi em 1882 que Saroni tirou a foto que garantiu um lugar definitivo na história da fotografia e também dos direitos autorais. Naquele ano, quando o escritor britânico Oscar Wilde chegou à América, os funcionários da alfândega fizeram a pergunta de costume para ele: "Você tem algo a declarar?" E Wilde respondeu: "Não tenho nada a declarar, exceto pela minha genialidade." Por mais ousada que tenha sido a sua resposta, a genialidade de Wilde ainda não havia sido reconhecida. Ele ainda não havia escrito O Retrato de Dorian Gray ou as inúmeras peças que mais tarde consolidariam a sua fama. Apesar disso, Oscar Wilde era praticamente o Kardashian da sua época. A sua fama foi construída mais em torno da sua estética do que necessariamente do seu talento. Para começar, Oscar Wilde era conhecido por seu estilo de vestir único e excêntrico. Ele frequentemente usava roupas que eram consideradas fora do comum ou até mesmo escandalosas para os padrões da época. A sua maneira de se vestir se tornou parte fundamental da sua imagem pública. Ele também era conhecido por comentários ou observações rápidas e inteligentes, e famoso por ser espirituoso e por ter a habilidade de fazer observações agudas em conversas e na sua escrita. Naquela época, Oscar Wilde era a celebridade que todos queriam ter em sua festa sem saber exatamente o porquê. Ainda, ele era abertamente bissexual numa época em que isso era visto como algo perverso e um tabu, e seja como objeto de curiosidade, desejo ou repugnância, todos queriam uma foto de Oscar Wilde. Então, quando ele entrou no estúdio de Napoleon Saroni, em Nova York, elegantemente vestido com um colete de veludo, meias de seda e sapatos decorados com laços, Saroni declarou que era um assunto realmente pitoresco. Então ele pousou Wilde coberto em peles, com um livro fechado colocado sobre o seu joelho e o queixo descansando sobre a sua mão. Os olhos interrogativos de Wilde confrontam o espectador com uma expressão despreocupada, quase que de desdém. O que ele achou sobre a sua imagem nós não sabemos, mas com certeza a imagem agradou a empresa de litografia Burroughs Lithographic Co., que 2 anos depois começou a produzir e vender cópias de uma das fotografias da série que ficou conhecida como Oscar Wilde número 18. Saroni ou Sarony não ficou nada contente com outra pessoa lucrando sobre o seu trabalho e processou a empresa de litografia por violação de direitos autorais.
Mas, se você se lembra, a fotografia havia sido inventada há apenas algumas décadas, em 1826, e até então as fotos eram vistas como o resultado de um processo mecânico e de uma máquina, mas não de um artista. Desde aquela época já era considerado que, para que algo possa receber a proteção de direitos autorais, o trabalho tem que ser considerado minimamente criativo e expressivo. Então, existe um limite mínimo para a quantidade de criatividade para que algo possa ser protegido por direitos autorais. Hoje, para nós, é bem claro que todas as fotografias, sejam em filme ou digitais, são uma forma de expressão protegida por direitos autorais. Mas na época em que Sarani fotografou Oscar Wilde, isso ainda era um debate em aberto. As pessoas argumentavam que uma fotografia simplesmente retrata as coisas como elas realmente são na vida real. No processo, a Burrell Giles argumentou que, mesmo que outras obras visuais pudessem ser protegidas por direitos autorais, a fotografia seria meramente um processo mecânico e não uma arte, e não poderia incorporar a ideia de um autor. A corte aceitou que isso pode até ser verdade para fotografias comuns, mas não foi o caso da imagem de Wilde feita por Sarani. O tribunal de primeira instância concluiu que ele havia colocado Oscar Wilde na frente da câmera, selecionado e organizado o traje, cortinas e vários outros acessórios da fotografia, organizando tudo de modo a apresentar contornos graciosos, organizando e descartando a luz e a sombra, sugerindo e evocando a expressão desejada e de tal disposição, feita inteiramente pelo autor, foi produzida a imagem em questão. Então, na visão dos julgadores, isso mostrou que Sarani era o autor de uma obra de arte original e, portanto, a obra Oscar Wilde número 18 estava dentro das categorias previstas na Constituição norte-americana, garantindo direitos exclusivos sob as leis de direitos autorais. Em resumo, a Suprema Corte entendeu que uma fotografia tirada por um fotógrafo contém uma criatividade mínima necessária para garantir direitos autorais, seja no enquadramento, nas configurações usadas na câmera, na iluminação, no cenário e nas posições das pessoas ou objetos. Tudo isso revela uma quantidade mínima de criatividade que faz com que a obra seja única e que seja fruto da criatividade humana. Agora sim, nós podemos finalmente começar a responder à pergunta: uma obra criada por inteligência artificial pode ser protegida por direitos autorais? E a quem pertencem esses direitos? À empresa dona da IA, ao desenvolvedor que criou aquele algoritmo ou ao usuário que imputou aquele comando? Essa última parte é a mais fácil de responder e eu vou direto ao ponto. Não, uma inteligência artificial não pode ser considerada dona dos direitos autorais sobre algo que ela produziu. Ao menos não aqui no Brasil. A Procuradoria do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, recusou a indicação de uma inteligência artificial como inventora. O mesmo pedido foi feito em vários outros países, como na Alemanha, no Japão, no Canadá, na Índia e na Austrália. Em 2018, foi depositado o primeiro pedido de patente indicando como inventor a inteligência artificial Dabus. Até o momento da recusa pelo Brasil, o registro também já havia sido recusado no Reino Unido, nos Estados Unidos, na União Europeia, na Coreia do Sul, em Taiwan e na Nova Zelândia. A Alemanha, por outro lado, encontrou uma forma de solução alternativa. Lá, o requerente, Dr. Stefan Thaler, conseguiu uma decisão parcialmente favorável. Ainda que a inteligência artificial não possa ser inventora por si só, o Dr. Thaler poderia ser indicado e nomeado como o inventor responsável por acionar o sistema Dabus para criar invenções. No entanto, essa decisão pressupõe que é necessária uma ação humana para que a inteligência artificial atue, o que nem sempre acontece, principalmente com a crescente autonomia dessas ferramentas. Já na Austrália, o caso chegou à justiça, que, em primeira instância, concluiu que não havia nenhuma disposição específica na lei de patentes proibindo expressamente essa possibilidade de que um sistema de IA possa ser um inventor. Mas essa decisão foi revertida em segunda instância pelo Tribunal
Tribunal Federal Australiano, e o Dr. Thaler tentou recorrer, mas o seu recurso foi recusado pela Corte Superior Australiana no final de 2022, entendendo que apenas pessoas físicas, como empresas ou indivíduos, podem ser inventores sob a Lei de Patentes australiana. Não foi dessa vez que o Dabos foi reconhecido como inventor. Voltando para o Brasil, no parecer do INPI, foi mencionado também o Acordo TRIPS, da Organização Mundial do Comércio, que no artigo 4º dispõe que o inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente, o que consequentemente significaria que somente uma pessoa física pode ser nomeada autora ou inventora. Também é citada ali a Lei de Propriedade Industrial, que garante ao inventor o direito de ser nomeado, ainda que tenha cedido os direitos patrimoniais relativos à exploração daquela patente. Com isso tudo, o INPI negou a indicação do Dabos como inventor, apontando que o direito de propriedade industrial, que é uma espécie de direito intelectual, não pode ser confundido com os eventuais frutos gerados pela coisa. Ou seja, os direitos de propriedade industrial, assim como os direitos do autor, resultam da criação humana e não podem ser um resultado de processos naturais ou simplesmente mecânicos. A verdade é que a inteligência artificial não sabe e nem entende o que ela está criando. São algoritmos, números e códigos que se baseiam em estatísticas para trazer os resultados. Mas em nenhum momento a inteligência artificial entende o que ela está escrevendo, desenhando ou criando. O termo inteligência em inteligência artificial muitas vezes faz as pessoas pensarem em algo com uma consciência ou compreensão profunda, o que não é o caso. A inteligência aqui se refere mais à capacidade da máquina de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, mas não indica que a máquina realmente entende aquelas tarefas da mesma forma que um humano compreenderia. Nos Estados Unidos, a Lei de Direitos Autorais deixa claro que a única coisa que pode obter copyright é uma obra original de autoria humana. Se uma foto for tirada por um animal, por exemplo, ele não será considerado fotógrafo e com certeza não vai ser dono dos direitos autorais sobre aquela imagem. Se essa situação parece esdrúxula ou exagerada, ela realmente aconteceu em 2011 e o caso foi parar na justiça norte-americana. Um macaco pegou a câmera de um cinegrafista, olhou para o obturador e clicou, resultando em uma selfie não intencional e totalmente espontânea feita pelo macaco. A Organização de Proteção dos Animais PETA então entrou na justiça alegando que o macaco era, na verdade, o autor da foto e não o cinegrafista, e, portanto, ele teria direitos sobre a imagem. O caso ficou conhecido como Naruto vs Slater e a posição dos julgadores americanos foi clara. Qualquer um que não seja uma pessoa humana não pode ter direitos autorais e não pode ser considerado o autor para fins de copyright e propriedade intelectual nos Estados Unidos. Isso vale para o macaco Naruto e provavelmente também para a inteligência artificial. Mas e uma obra criada por uma pessoa real, mas com o uso de inteligência artificial? Poderia receber essa proteção? No caso da história em quadrinhos, a posição final do Copyright Office foi de que é permitido o registro da história como um todo, o que não vale para as imagens individualmente. O entendimento foi no sentido de que, como o resultado específico do Midjourney não pode ser previsto pelos usuários, o Midjourney seria diferente de outras ferramentas usadas pelos artistas. Primeiro, o pedido de registro foi aceito, depois, quando foi revelado o uso do Midjourney, o registro foi revogado e, no final, foi aceito exclusivamente o registro do quadrinho como um todo, mas não das imagens em si. Tanto a artista Chris quanto os representantes da empresa dona do Midjourney ficaram contentes com a decisão e o mundo observou atento o desenrolar dessa história com repercussões globais. Desde então, o Copyright Office vem divulgando relatório e diretrizes sobre direitos autorais no contexto da IA, deixando claro que para que uma obra possa ser registrada, é preciso haver participação humana e certo grau de originalidade, ou seja, não pode ser simplesmente o resultado de tempo e esforço.
Segundo esses relatórios do Copyright Office, quando um ser humano seleciona ou organiza materiais gerados por IA de uma forma suficientemente criativa para que o seu trabalho seja considerado uma obra original, essas modificações ou seleções recebem proteção, mas apenas se houver um mínimo de edição ou de originalidade. O conteúdo gerado por IA dentro do contexto de um trabalho maior feito por um ser humano não prejudica os direitos do autor sobre a obra como um todo. Por exemplo, caso seja utilizada a inteligência artificial para fazer os efeitos especiais em um filme. Se o critério for a criatividade, um usuário que consegue criar os comandos corretos não estaria potencialmente criando algo? Quando se trata de um trabalho gerado por IA, seja uma pintura, um vídeo ou um texto, há grandes chances de que o tribunal entenda de que o resultado não é minimamente criativo a ponto de ser protegido por direitos autorais, já que um computador que fez a maior parte da criação e não um ser humano real. O ser humano, nesse caso, seria como um diretor de arte dizendo para o artista o que ele quer ou o que ele deseja. O humano cria o briefing, mas não cria a arte. Mas também podemos pensar nas instruções ou comandos que se dá a um gerador de imagem como algo semelhante a posicionar uma pessoa, escolher os adereços e definir a abertura em uma lente de câmera em uma fotografia. E se um usuário do Midjourney pedisse ao programa para renderizar uma imagem suavemente iluminada de Oscar Wilde em um colete de veludo, etc, etc. Em outras palavras, em que ponto o diretor de arte se torna o artista? A verdade é que, ao mesmo tempo, isso não é uma dicotomia ou uma questão binária. Existe todo um espectro. Em uma extremidade estão os conteúdos totalmente gerados por IA, e na outra, os conteúdos gerados exclusivamente por uma pessoa. Entre esses dois extremos, existem infinitas formas diferentes de usar a IA como ferramenta, e, na prática, os casos envolvendo direitos autorais costumam ser resolvidos caso a caso. Seja qual for a sua opinião, muita gente concorda que a arte gerada por IA não deve ser confundida com a arte gerada por humanos, da mesma forma que reconhecemos a fotografia como arte, mas separamos fotografia e pintura. Essa é uma polêmica que vem sendo levantada, por exemplo, em diversos concursos com a participação de obras geradas por IA. E aqui surge uma outra questão a respeito da inteligência artificial e propriedade intelectual. As ferramentas de IA, como o Midjourney, criam a sua arte a partir das obras de milhares de artistas do passado e do presente. Por isso, a IA generativa não é exatamente como uma máquina fotográfica, que é simplesmente uma ferramenta nas mãos de um artista. Esses programas de IA só existem porque eles utilizam no seu treinamento uma quantidade inimaginável de obras e criações originais de seres humanos. E se os direitos autorais e a propriedade intelectual já são motivo de muita discussão quando nós olhamos para o resultado dessas inteligências artificiais generativas, quando nós damos um passo atrás e olhamos para a forma como essas ferramentas foram treinadas, a questão fica ainda mais complexa. Se você usar uma quantidade suficientemente grande de obras de um artista ou pintor para treinar uma inteligência artificial, provavelmente você vai conseguir replicar o estilo daquela pessoa e criar novas obras de arte diferentes das originais. Quase 400 anos após a morte de Rembrandt, suas obras foram utilizadas em um projeto envolvendo inteligência artificial. O projeto foi chamado de The Next Rembrandt, ou O Próximo Rembrandt, e começou com a análise de 346 pinturas do artista holandês, identificando os padrões no seu estilo. A partir disso, foi gerado um algoritmo baseado nos padrões geométricos mais utilizados pelo pintor, resultando em uma pintura feita com impressora 3D que imita inclusive as texturas e as camadas das obras originais de forma impressionante. Mas muitos autores, jornalistas e artistas estão extremamente incomodados com o uso das suas obras para o treinamento dessas novas ferramentas de IA generativa. O problema aqui é que esse tipo de uso não é previsto expressamente pelas leis que protegem a propriedade intelectual.
Em outras palavras, o uso de obras originais para treinar uma IA ainda não é regulado e juridicamente acaba ficando em uma zona cinzenta. Na prática, essas situações acabam tendo que ser decididas pelos juízes. O acesso ao conteúdo não é o maior problema. A dificuldade começa na hora de extrair ou copiar aquele conteúdo. Por um lado, é preciso proteger os direitos dos autores, mas por outro, a mineração de dados é essencial para o desenvolvimento da IA. Prova disso é o fato de que a empresa Meta estava tão desesperada por dados de treinamento que considerou comprar a editora Simon Schuster só para ter acesso ao material protegido. Ou seja, não são apenas as empresas que têm interesse no uso de obras protegidas para o treinamento de sistemas de inteligência artificial. Os governos também estão interessados em permitir esse uso como uma forma de exceção aos direitos de autor, para promover o desenvolvimento e a inovação. Nos Estados Unidos, a chave está no conceito de uso justo, ou fair use. Até aqui, você já deve ter entendido que, se você treinar uma IA com muitas obras diferentes de um mesmo autor ou artista, ela vai ser capaz de replicar o estilo daquele trabalho, criando novas obras, mas ainda baseadas no estilo original daquele artista. Acontece que, apesar de as obras individualmente serem protegidas pela lei, o estilo de um artista não é. Ou seja, é permitido criar novas obras com o estilo de uma outra pessoa, sem que isso seja uma violação de direitos autorais. Mas será que usar essas obras para treinar a IA é algo legal, ético ou mesmo justo? E é aqui que entra o conceito de fair use. Se o uso das obras for considerado justo, o treinamento é permitido. Para saber a resposta, é preciso levar em consideração 4 fatores. Primeiro, o objetivo ou finalidade do uso que será feito. Em seguida, a natureza do trabalho protegido, o percentual do material original utilizado e, por fim, o efeito daquele uso sobre o potencial mercado da obra original. Dependendo desses fatores, o uso de material protegido sem permissão é autorizado pela lei norte-americana. Uma das primeiras ações judiciais sobre o assunto foi um processo de 3 artistas contra as ferramentas Midjourney, Stability AI e DeviantArt, que geram imagens com inteligência artificial. No final de 2022, uma artista famosa nas redes sociais, Sarah Anderson, escreveu um texto sobre a experiência dela com a apropriação da sua arte, relatando primeiro a apropriação por grupos de extrema-direita e depois pela inteligência artificial. Apesar de, na época, as ilustrações criadas serem bastante imperfeitas, é clara a semelhança com o trabalho original. E atualmente, pouco tempo depois, nós sabemos que a capacidade da IA já melhorou muito e as ilustrações inspiradas no estúdio Ghibli são a prova disso. De todo modo, em 2023, a Sarah Anderson se uniu a outros artistas para dar entrada em uma ação judicial na Califórnia que se tornou um grande marco sobre o assunto. O objetivo era fixar um precedente para garantir a proteção dos artistas frente às grandes empresas de tecnologia. Em 2024, o grupo de artistas teve uma pequena vitória ao ter o processo aceito para julgamento. Nos Estados Unidos, é preciso demonstrar que os pedidos são plausíveis para que uma ação judicial possa seguir adiante para a fase de conhecimento. O argumento utilizado foi de que a IA generativa em si representa uma violação de copyrights, assim como a distribuição desse produto no mercado. O julgamento está marcado somente para setembro de 2026, mas pode ser determinante para o futuro da IA generativa, principalmente nos Estados Unidos. Esse não foi o único caso sobre IA e direitos do autor levado à justiça. Outro exemplo importante são os processos de jornais contra as Big Techs. Em 2023, o New York Times processou a OpenAI e a Microsoft na Justiça de Nova York, acusando as empresas de terem utilizado milhões de artigos produzidos pelo jornal sem permissão para treinar seus modelos de linguagem, sobretudo a ferramenta ChatGPT. As acusações envolvem enriquecimento ilícito, concorrência desleal, violação de direitos autorais e violação do Digital Millennium Copyright Act.
Esse caso também não foi julgado ainda, mas em março deste ano, o juiz responsável admitiu a demanda e permitiu que o processo siga em frente. Em todos esses casos, o principal argumento das empresas de inteligência artificial foi o uso justo ou fair use daquele material. A doutrina do Fair Use permite o uso limitado de material protegido, sem autorização, desde que o resultado seja transformativo o suficiente, ou seja, desde que seja adicionado algum valor ou comentário ao conteúdo original, ou então desde que tenha uma finalidade completamente diferente. Essa doutrina é a base do trabalho de jornalistas, professores, críticos e pesquisadores, e por isso muitos modelos de IA são desenvolvidos por universidades ou organizações sem fins lucrativos, com finalidades puramente acadêmicas. Pelo menos no início. Exemplo disso é o modelo Stable Diffusion, que gera imagens e que foi desenvolvido na Universidade de Munique. Apesar disso, o poder computacional usado no treinamento foi fornecido pela empresa Stability AI, que lucra milhões de dólares com a ferramenta. Sim, a mesma empresa que está sendo processada pela Sarah Anderson. Nessas situações, os tribunais ainda precisam decidir se os resultados gerados por esses modelos de IA são transformativos o bastante para que sejam permitidos e para que não representem uma violação de copyrights. A Stability AI também foi processada no Reino Unido pela Getty Images, uma empresa de banco de imagens com acesso pago. Em 2024, a empresa entrou com um processo argumentando que investiu cerca de US$ 1 bilhão na criação do banco de imagens, que vem sendo explorado livremente para treinar modelos de inteligência artificial. Os resultados gerados pela IA são tão parecidos com os originais que algumas vezes incluem até a marca d'água característica da Getty Images. Com isso, a Stability AI teria não só copiado o material protegido, como estaria praticando concorrência desleal. Na defesa, apesar de reconhecer o uso do banco de imagens para treinamento, a Stability AI argumentou que, em primeiro lugar, não há armazenamento daquelas informações, e, em segundo lugar, que as imagens criadas começam como um ruído aleatório e, portanto, não podem ser consideradas um fruto direto do material protegido. Por fim, a empresa também argumenta que um mesmo comando nunca gera exatamente o mesmo resultado e que, por isso, nenhuma imagem específica pode ser criada a partir de um comando ou prompt. Em janeiro deste ano, o tribunal tomou uma decisão importante ao recusar que a ação ocorresse como uma ação representativa, ou seja, uma ação em que uma pessoa ou empresa, no caso a Getty Images, representa outras pessoas que supostamente sofreram um prejuízo semelhante. No processo civil no Reino Unido, as Representative Actions são ações que exigem que todas as pessoas representadas tenham o mesmo interesse no resultado. A ideia era que a Getty representasse não apenas os seus próprios interesses, mas também os interesses de outras entidades ou pessoas que tivessem direitos semelhantes sobre imagens usadas de forma ilícita pela Stability AI. Como o juiz entendeu que não era possível identificar exatamente quem faria parte desse grupo, ele recusou o formato representativo da ação, que, contudo, vai prosseguir. E a previsão é de que o primeiro julgamento aconteça em junho de 2025. Enquanto isso, outras ações continuam surgindo. Ainda em 2023, 3 grandes empresas do ramo musical entraram com um processo na Justiça do Tennessee contra a empresa de IA Anthropic, alegando que letras de músicas protegidas por direitos autorais, como de Katy Perry, dos Rolling Stones e da Beyoncé, foram utilizadas para treinar seu modelo de inteligência artificial sem autorização ou pagamento. Juntas, as 3 empresas pediram que o tribunal emitisse uma ordem judicial ou uma injunction para proibir a Anthropic de utilizar qualquer letra de música de propriedade das editoras no futuro, argumentando que a Anthropic estaria desvalorizando o mercado de licenciamento ao usar letras sem pagar. Mas o pedido foi recusado. A juíza responsável pelo caso entendeu que as editoras não apresentaram provas concretas de que o valor ou as receitas de mercado, como de sites e letras de música, caíram por conta disso. Mas com isso, a questão do fair use não chegou a ser analisada e ainda será discutida no decorrer do processo que vai continuar.
É como se tivesse sido negado o pedido liminar, mas a ação continua correndo. Por fim, mais um caso interessante envolve as empresas GitHub, Microsoft e OpenAI, alvo de uma ação coletiva. Em janeiro de 2023, Matthew Butterick, programador e advogado, e o escritório Savery Law Firm, especializado em ações coletivas envolvendo tecnologia, entraram com uma ação representando dois desenvolvedores de softwares anônimos, acusando as empresas de promoverem uma pirataria de software em escala sem precedentes, utilizando código open source sem respeitar direitos dos programadores que criaram aqueles códigos. O principal alvo é o GitHub Copilot, uma ferramenta de sugestão de códigos baseada em IA, treinada com repositórios de código aberto. A defesa diz que não houve cópia direta, que o Copilot apenas aprende e que os programadores aceitaram o compartilhamento livre ao usar open source. Organizações de mídia e editores agora apoiam os programadores como Amigos da Corte ou Amicus Curiae, defendendo que a remoção de informações relativas a direitos autorais é ilegal mesmo se a cópia não for 100% idêntica. O Tribunal de Apelação ainda vai decidir se o processo pode seguir em frente e se a interpretação da lei merece ser revisada. Ainda não sabemos como esses processos vão terminar e também não sabemos qual vai ser o impacto dessas decisões aqui no Brasil. Relembrando que nós adotamos um sistema de proteção dos direitos do autor diferente do copyright dos Estados Unidos. Enquanto tudo isso acontece, no Brasil está sendo discutido um projeto de lei sobre inteligência artificial, o PL 2338 de 2023. No artigo 4º, ele fala sobre mineração de dados, que significa acessar um conteúdo, extrair ou copiar aquelas informações e então minerar o texto ou os dados, ou seja, fazer um pré-processamento daquele conteúdo. O artigo 42 da proposta determina que não é uma ofensa a direitos autorais a utilização automatizada de obras como extração, reprodução, armazenamento e transformação em processos de mineração de dados e textos em sistemas de IA, nas atividades feitas por organizações e instituições de pesquisa, de jornalismo e por museus, arquivos e bibliotecas, desde que sejam cumpridos alguns requisitos. Mas o maior desafio não está no uso acadêmico ou para pesquisa, mas sim na exploração comercial dos sistemas de IA generativa. A questão é como equilibrar a proteção dos direitos do autor com o incentivo à inovação. Enquanto o judiciário não se posiciona e enquanto nós não temos uma lei específica regulando o treinamento dos modelos de IA, muitas organizações estão optando por fechar acordos diretamente com as grandes empresas de tecnologia, permitindo o uso do seu conteúdo protegido por direitos autorais em troca de um pagamento. Jornais e empresas de mídia como The Associated Press e o Financial Times fecharam acordos com a OpenAI. Rumores indicam que o Google aceitou pagar mais de 5 milhões de dólares por ano para financiar o desenvolvimento de conteúdo e produtos relacionados à IA pela News Corp, e o Reddit fez um acordo estimado em 60 milhões de dólares por ano para permitir que o Google use seus dados para treinar modelos de IA. Mas isso também pode ser problemático. Vale lembrar que o Reddit tem um enorme volume de textos de diferentes tipos, inclusive memes, informações incorretas, desatualizadas, sarcásticas ou discriminatórias. Por um lado, treinar a IA com textos variados torna os modelos mais robustos e capazes de entender textos reais da internet, que nem sempre são certinhos como artigos de jornal. Mas, por outro, aumentam as chances de um resultado incorreto ou até mesmo prejudicial. A proteção dos direitos autorais sempre esteve em constante diálogo com a evolução tecnológica. No passado, a dificuldade de reprodução limitava as cópias não autorizadas. Com a chegada da cultura digital, especialmente da internet, qualquer pessoa passou a ter acesso a mecanismos de reprodução e modificação de obras, desafiando a estrutura tradicional dos direitos autorais. A era da inteligência artificial generativa apenas intensifica esses desafios, tornando ainda mais complexa a tarefa de equilibrar os direitos dos criadores ou artistas
com o interesse público no acesso ao conhecimento e à inovação. Por sua própria natureza, a área de propriedade intelectual evolui lado a lado com o surgimento de novas tecnologias. Desde a invenção da fotografia, passando pela disseminação do rádio, do cinema e da internet, até a atual ascensão da inteligência artificial generativa, a propriedade intelectual tem demonstrado grande capacidade de adaptação, ampliando e refinando seus conceitos para proteger a criatividade humana em formatos sempre novos. Esse dinamismo constante é uma característica essencial da área que cresce e se renova na mesma medida em que surgem novas formas de expressão e de inovação. Diante disso, nós vemos uma tensão crescente entre proteger os titulares dos direitos e viabilizar o avanço tecnológico. A formação dos sistemas de IA alimentados por grandes volumes de obras protegidas expõe a necessidade de revisitar conceitos tradicionais como autoria, originalidade e uso justo. Modelos como o Fair Use norte-americano oferecem ferramentas jurídicas para lidar com essas novas situações, mas ainda deixam muitas incertezas quanto à extensão de sua aplicação, especialmente em contextos de exploração comercial de modelos generativos. Enquanto o debate jurídico amadurece, observamos uma tendência prática. Organizações e empresas estão optando por negociar diretamente o uso de suas obras com as gigantes da tecnologia. Essa prática cria uma nova dinâmica de mercado, mas também evidencia a concentração de poder nas mãos de poucas empresas capazes de ditar as condições de acesso e remuneração pelo uso de conteúdos criados por milhares de indivíduos. Com isso, a discussão sobre a propriedade intelectual na era da IA deixa de ser apenas uma questão de técnica jurídica e passa a envolver também aspectos éticos, sociais e econômicos. A inteligência artificial, portanto, não representa o fim dos direitos autorais. Pelo contrário, reafirma a importância de aprimoração contínua das bases jurídicas que protegem a criatividade humana. Assim como outras inovações tecnológicas no passado, a IA desafia, mas também impulsiona a evolução do direito, exigindo respostas mais sofisticadas, equilibradas e sensíveis às novas realidades. O futuro dos direitos autorais será moldado não pela obsolência, mas pela capacidade de se renovar e de seguir valorizando a criação humana em todas as suas formas. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante e tenha te motivado a pensar e refletir sobre o impacto da inteligência artificial generativa sobre a criatividade e sobre os direitos autorais. Para saber mais sobre o assunto, confira os links e referências na descrição do vídeo. Se quiser deixar um comentário, eu vou adorar saber o que você pensa sobre o assunto. E se você gostou do vídeo ou quer me apoiar, me siga nas outras redes sociais e se inscreva no canal para acompanhar os próximos. Até mais!